Moradores do Jardim Nova Aliança, em Ribeirão, voltam a reclamar do excesso de velocidade dos veículos que acessam a cidade pelo anel viário. O prazo de análise da Artesp venceu e até agora nada foi resolvido. Um levantamento mostra o número de acidentes na área. 2016 começou com uma reclamação antiga dos moradores do bairro Nova Aliança. Muitos motoristas que saem da rodovia Antônio Duarte Nogueira raramente reduzem a velocidade nas alças de acesso para os bairros. E isso tem gerado insegurança. As muretas de proteção já foram pintadas, outras remendadas. E mesmo assim, é fácil encontrar pedaços de para-choques pelo chão. Antônio, desde o ano passado, luta com outros vizinhos para chamar a atenção do poder público e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Eles pedem uma redução do limite de velocidade na área por se tratar de um trecho urbano. Todos os condomínios dessa região estão unidos pedindo para as autoridades para que façam esse estudo e que coloquem em prática a redução de velocidade nessa pista, assim como foi feito nas outras rodovias. A velocidade na rodovia Ribeirão-Bonfim Paulista, que era de 110, nós tivemos várias mortes lá. Depois que reduziu a velocidade, nós não tivemos mais acidentes graves nessa rodovia. O Jornal da Clube mostrou em outubro que a Artesp admitiu ter feito um estudo e que após 60 dias daria um posicionamento sobre o assunto. Mas até o momento nenhuma informação foi passada aos moradores. E depois da nossa última reportagem aqui, no ano passado, os moradores resolveram fazer diferente. Preocupados com essa situação, eles passaram a contabilizar todos os acidentes nessa área. O levantamento dos moradores mostra que no ano passado foram 10 acidentes, 12 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. Significa que 40% dos acidentes resultam em mortes, que é um alto índice. E que prova também que não são acidentes simples que ocorrem aqui, são acidentes graves. No ano passado, empresários pediram apoio aos vereadores, mas nada foi resolvido. Este especialista em segurança no trânsito diz que os parlamentares podem sim ajudar a população e que a reclamação deve ser analisada com urgência. O pedido do vereador, o pedido de um grupo de vereadores, o pedido do prefeito, o pedido dessas pessoas, são pedidos que têm um peso político e, em função disso, pode, de alguma forma, agilizar essa resposta. Ele ainda diz que o risco de acidentes aumenta diante do despreparo de muitos motoristas que trafegam pelo local. Se você for pela manhã, na hora do almoço ao final da tarde, nós temos uma intensa movimentação de veículos e nem sempre todos estão preparados para andar no que diz respeito à velocidade, que no caso é 110 km por hora. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Artesp informou que a concessionária responsável solicitou um prazo de mais 60 dias para realizar o estudo devido à complexidade do projeto. Disse ainda que, caso se conclua pela alteração da velocidade, a solicitação será então encaminhada para análise e eventual aprovação do DER, que é o órgão responsável pela regulamentação das velocidades nas rodovias do estado. Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Se alguém precisa ajudar esses moradores, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Ademar Padrão. Doutor, para diminuir a insegurança, de imediato, quais atitudes deveriam ser tomadas ali? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Eu penso que são duas frentes de atuação. A primeira seria realmente a população local, principalmente, se organizar e cobrar dos entes políticos da cidade de Ribeirão Preto, vereadores e prefeita, uma postura frente ao governo do estado, porque o porta-voz do cidadão da cidade são os vereadores e a própria municipalidade, no caso, o executivo, a prefeita. E a segunda seria a empresa concessionária de serviço público fazer o mínimo, a parte dela, porque diretriz técnica em relação a essas obras já existe desde o começo, desde quando a obra foi realizada. O que não tem agora é uma diretriz política para poder determinar que seja feito investimento, um reestudo e adequação da localidade. É isso que eu penso. Doutor, existe um erro no plano viário do local? Não, eu acredito que não. Como eu disse agora antes, na verdade existe a diretriz técnica, ótimos técnicos, ótimos engenheiros, enfim, o que não tem realmente é uma vontade política. A concessionária, ela representa o governo do estado e nesse sentido ela é obrigada a fazer as obras, até porque a lei de trânsito, o artigo 61, parágrafo 2º, diz que quando a velocidade ela é incompatível, o órgão, ou no caso o administrador daquela localidade, ele deve fazer alteração para mais ou para menos. O que temos observado é que ali não é mais como antigamente,
Normalmente, a beira da cidade, uma rodovia, ela corta a cidade, ela está dentro do perímetro urbano. Então, nesse caso, a concessionária tem que fazer um trabalho para a redução da velocidade, principalmente nas alças de acesso, e o município fiscalizar a sua parte, que seria o acesso já no perímetro do município. Os dois conversando, eu tenho certeza que a situação melhora. Redutor de velocidade poderia ser instalado? Infelizmente não, o Código de Trânsito vedou o uso do redutor, só em caso muito extremo, e quando ele for usado, ele deve, na verdade, indicar uma outra alternativa. O que eu penso mesmo é uma redução da velocidade com uma fiscalização eficaz, mediante radares, e também os agentes de trânsito, que são a Polícia Rodoviária Estadual, que deve agir até ser tomada alguma medida prática em termos de situação da engenharia de tráfego. Doutor Ademar, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que começou hoje a vistoria e manutenção de limpeza dos terrenos particulares aqui em Ribeirão Preto. Paulo Pucci. Ok, Rafael.